Bom dia, boa tarde, boa noite, público do Chama Não Pode. Estamos iniciando aqui mais uma entrevista. Se você acompanha o canal, não se esqueça de curtir e compartilhar. A gente está em 3 plataformas sociais: TikTok, YouTube e Instagram. Estou aqui hoje com 2 pessoas que têm um trabalho muito importante na sociedade. Ambas trabalham na ONG AHF, que tem sede em 45 países e diversos estados no Brasil. A ONG é responsável pelo monitoramento e tratamento de pessoas com HIV. Uma delas, Ana Lúcia Oliveira, é assistente social sanitarista, advogada e pós-graduada em saúde pública, serviço social na área de saúde. Trabalha como vinculadora na ONG AHF desde 20 de 11 de 2023, no monitoramento de pessoas vivendo com HIV. 2020. E Débora Pessoa, médica infectologista, formada pela UPE, fez residência no Hospital Oswaldo Cruz. Atualmente, além da ANCLA, é infectologista do Hospital Correia Picanso e trabalha como infectologista na AHF, que é a ONG. Vamos curtir esse papo aqui com o pessoal para se tratar e esquecer alguns preconceitos. Chama no Pode, Catita. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Obrigada pelo convite, né? Para tratar de um assunto tão importante como o HIV. Importante e dentro da sociedade um pouco obscuro ainda, né? Isso, há ainda muito estigma e muita discriminação envolvendo as pessoas que vivem com HIV, né? E a gente está aqui para quebrar esse tabu e conversar um pouquinho sobre o vírus. Isso. Ana Lúcia E Débora. Débora Pessoa. É um prazer estar aqui hoje e a gente veio trazer um pouquinho da nossa prática, né? Eu acho que às vezes a gente tá tão ali nos bastidores, né? No serviço de atenção especializada e as pessoas estão esquecendo um pouco. Acho que principalmente no pós-pandemia a gente teve um aumento muito grande de casos e, assim, HIV saiu um pouco da memória das pessoas. É normal, né? Depois de um contexto de pandemia, de preocupações direcionadas para um outro vírus, mas o HIV ele sempre teve presente, né, com a gente e os casos eles vêm aumentando. A gente faz diagnóstico toda semana em vários serviços, né, pacientes extremamente jovens. E aí a gente veio trazer as ferramentas, ou a gente veio falar um pouquinho sobre como que isso pode ser algo, né, não só prevenível, mas também conciliável, né? Você viver hoje com HIV é extremamente tranquilo, a gente tem ferramentas, a gente tem medicações, coisas que eram faladas no passado caíram por terra, mas as pessoas continuam com essa ideia, né, de que a medicação traz efeito colateral, aquelas ideias do coquetel, aquelas ideias antigas, né, da época do começo das medicações. Então parece que a gente vem andando assim ao longo dos anos, mas as pessoas elas não vêm andando junto. É como se a especialidade andasse e a informação ainda tivesse, né, ficado lá atrás. Embora a tecnologia tenha se modernizado muito, nós temos vários canais de acesso à informação, parece que a informação não chega. Parece que é um tipo de bloqueio, um tabu para falar sobre certos temas, né? A gente sabe que a AIDS, né? Ela não só a AIDS, né? Qualquer IST, né? Vocês me disseram aqui, eu tô esperto aqui, me disseram antes de começar o programa que não se fala mais da ST, doença sexualmente transmissível, mas a IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis, né? Não só o HIV, mas algumas doenças que não têm cura ainda, né? Que são transmitidas pelo contato sexual. Exatamente. Parece que é um tabu porque aparenta ser uma coisa tão terrível que ninguém quer nem falar, né? Uma coisa, você vai adquirir uma doença que você não pode curar, é uma coisa terrível, mas como vocês estão falando aqui, vieram explicar, não só como tratar, né? Mas como evitar o problema que é melhor, né? Você evitar um problema melhor do que ter que cuidar dele. A principal coisa a se falar é que o vírus, né, você se descobrir pessoa vivendo com HIV, não é mais uma sentença de morte.
existe tratamento gratuito oferecido pelo SUS, com medicamento e acompanhamento médico. E através do tratamento, né, é possível conviver, como o Débora já havia falado, conviver com o vírus hoje. É verdade que tem um teste rápido? Existe isso? Não. Com certeza, né? Isso aí a gente tem os centros, né, de testagem, que a gente chama CTA. Você também, as pessoas hoje têm, né, acesso a plano de saúde também, não só a rede SUS, e a gente também desmistificar que isso também é algo que possa estar relativo à classe social, porque o HIV ele está em todas as classes. O que une as pessoas que têm o diagnóstico de HIV, na verdade, é a falta de testagem, a falta dessa regularidade, porque exatamente, a realidade ela é do jeito que ela é. Perfeito. A gente trabalha muito com isso. Imutável, né? Exatamente. A gente, né, tem as pessoas em idade sexualmente ativa e a gente muitas vezes, né, por uma questão de estar num relacionamento monogâmico, né, supostamente, ou você tem uma orientação sexual diferente, as pessoas elas se acham muito imunes, né, à presença do HIV. E a gente quer trazer muito que, assim, não existe classe social, não existe orientação sexual. A gente está em 2023, então assim, o HIV, ele, o que une muitas vezes as pessoas, que alguns pacientes assim se preocupam muito, porque eu tenho pacientes que são profissionais de saúde, eu tenho pacientes que são profissionais de todas as áreas. Então, como é que isso acontece? Não é só uma questão de informação, mas acho que é uma questão muito mais, né, antropológica, que é muitas vezes você confiar em determinados laços, em determinadas relações, e sem ter as sorologias, sem ter os testes da pessoa, você abrir mão do preservativo. Então, assim, é exatamente por esse estigma, né, da AIDS, esse estigma de anos atrás, de você achar que existia um rosto, que as pessoas esquecem que não existe mais esse rosto, certo? Então, assim, a gente tem que barrar isso, a gente consegue fazer a testagem no SUS, os testes rápidos extremamente confiáveis, mas também todo mundo que tem o seu plano de saúde, né, que faz os seus exames de forma regular lá, tem que entender que teste rápido de HIV, das hepatites, de sífilis, isso é uma rotina. As pessoas deixarem de se sentir ofendidas em relação à sua sexualidade se um médico, um profissional de saúde sugerir, entendeu? Então a gente tem já essa dificuldade muito grande de profissionais não sugerirem a testagem, porque a pessoa vai ter uma ideia, né? Vai se ofender. Com a sugestão, né? Com a sugestão do teste. Essa é a primeira barreira que a gente tem, né, Ana? E nada tem a ver, como a Débora bem falou, o ponto comum das pessoas que são infectadas com o vírus HIV é o sexo desprotegido, o sexo sem uso do preservativo. Né? Isso é o que une, não tem gênero, não tem classe social, orientação sexual, nada. Nível de escolaridade, isso tudo independe. Isso é irrelevante, no caso. Exatamente. Tem quanto tempo que foi descoberto o HIV? Vocês sabem? Os primeiros casos de HIV aqui no Brasil datam de 1982. E nessa época, assim como foi a pandemia da Covid agora, o vírus ele não era conhecido. Então ele veio como uma peste, como um mal, sabe? As pessoas se isolavam e não havia tratamento para todo mundo. Nessa época, né, que aconteceu a infecção Cazuza, Lauro Corona, que eram os atores antigos, talvez o pessoal mais jovem nem conheça. E aí criou todo o estereótipo de pessoas vivendo com HIV, que era a magreza, a perda de cabelo, né, o emagrecimento repentino, manchas no corpo. Mas esses sintomas, eles são do vírus da AIDS ou eles são decorrentes de outras doenças? Porque é um mito que eu vou falar, não sei se é verdade, né? Uhum. Mas assim, que o vírus do HIV, ele ataca o sistema imunológico. Ele não causa outra coisa além disso. Outras coisas decorrentes da fragilidade da imunidade é que causam os sintomas, é isso? Débora pode falar melhor a esse respeito, né? Mas aí são as doenças oportunistas, que se aproveitam do corpo em situação vulnerável em decorrência da morte, né? Pode-se dizer assim, do sistema imunológico, das células de defesa causadas pelo vírus. Realmente existe uma diferença muito grande do momento que você descobre, certo? Acho que, antes de tudo, uma outra coisa que as pessoas falam muito é como se houvesse uma intenção, né? Acho que o pessoal já deve ter ouvido, de carimbó e de tudo, então assim... Como assim? De que, assim, uma pessoa teve intenção de transmissão. Entendi. Né? Entendi. Então, isso tá como se fosse uma maldade, isso, né? Como se fosse uma maldade, assim, no nosso dia a dia, na prática, a gente vê que, assim, isso é uma mancha na transmissão que não se traduz muito, não.
certo? Claro, uma menor quantidade de pessoas, mas o que acontece são pessoas que não estão conscientes de que estão positivas. Porque exatamente, existe essa diferença. Muitas vezes as mulheres no pré-natal, ela vai lá, vai fazer os seus testes, as mulheres descobrem muito mais porque a mulher ela tem um momento em que ela tem que fazer o teste. Os homens, eles não têm esse momento da vida em que eles vão ser, né, tirando ali, acho que a parte do alistamento, talvez, se ele for para isso, tem que fazer o teste, mas geralmente ele não tem esse ponto em que ele vai ser necessário. Toda mulher que engravida, ela vai ser testada. Então, muitas mulheres descobrem no pré-natal, já quando estão gestantes, e a gente tem tratamento também, né, durante a gestação, é o mesmo tratamento, a gente consegue tentar evitar que isso seja transmitido também para a criança, mas muitas pessoas descobrem saudáveis, e é isso que as pessoas têm dificuldade de assimilar, né, como é que eu estou com HIV e eu estou saudável, né, o vírus, ele daqui que ele gere um dano ao organismo depende de alguns fatores, certo? Algumas pessoas que receberam uma carga pequena de vírus, elas vão passar algum tempo, alguns anos sem sentir nada. Mas também pode acontecer da pessoa se contaminar com alguém que, né, transmitiu o vírus, estava com a carga alta e daqui a alguns meses já apresentar os sintomas. Então, realmente, o HIV ele vai agir diminuindo a imunidade da gente. Isso pode acontecer de uma forma rápida, moderada ou lenta. Vai depender de uma série de fatores. Que é o que a gente chama, pode demorar anos, mas também pode demorar meses, certo? Vamos supor, contaminou. Contaminou. A pessoa não adoece, não apresenta nenhum sintoma. Mas se fizer o teste, identifica? Identifica. 30 dias depois, se você fizer a testagem, né, o teste rápido que a gente oferece no CTA, ele tem essa periodicidade dos 30 dias, certo? Existem outros, né, que você pode fazer de forma mais precoce, que até com 15 dias a gente poderia sim, mas geralmente não estão tão disponíveis na rede SUS. Mas se você fizer a testagem, é por isso que essa etapa mais importante, né? Se eu tenho uma pessoa que tem uma vida sexualmente ativa e ela testa pelo menos uma vez por ano, você vai ter aquela regularidade. Caso ela tenha entrado em contato e não sinta nada, mas ela vai ser diagnosticada, porque só tem essa forma, sabe? Então o HIV ele vai diminuindo a principal célula da gente, que é CD4, e a AIDS é a fase em que esse CD4 ele está tão baixo que a gente vai começar a estar desprotegido, certo? Daquilo que está de fora, mas também daquilo que está dentro. Entendeu? Por exemplo, a gente catapora. Se a gente teve varicela, o vírus da varicela está com a gente a vida inteira. A gente entra em contato de criança, adolescente. Então, a gente tem uma memória de vírus que a gente entrou em contato que estão arquivados. Que a gente não adoece todos os dias porque a imunidade está ok. A partir do momento que a imunidade desaba, então você vai ter não só novas infecções, né, uma pneumonia, algo que vem de fora, mas eu posso começar a ter reativações de todos os processos que eu entrei em contato. Caramba. E é isso que a gente chama de infecção oportunista, né, que as pessoas escutam falar em neurotoxoplasmose, né, doença de cabeça, doença de, né, pneumonias. Tuberculose, né, que é a mais comum. Porque o organismo fica vulnerável, como a Débora bem explicou. E os primeiros sintomas que podem ocorrer, né, após anos, ou nas primeiras 3 ou 6 semanas após a infecção, são semelhantes a uma virose, o que também dificulta o diagnóstico, porque o médico às vezes não está tão ligado e não vai pedir um teste HIV porque a pessoa está com sintomas virais. Entendi. Né, sintomas gripais, na verdade. Que normalmente... Diarreia, febre... a gente estava falando de quando surgiu, socialmente é a cara do vírus, né? Isso. Talvez um grupo específico teria, né, feito sucesso por estar contaminado. A gente falou também que você se contamina com o contato sexual. Sempre. Agulha. Também. Compartilhamento, né? Os usuários de porque, drogas injetáveis, né? Eu perguntei por isso, porque esse tipo de droga injetável, ele caiu um pouco em desuso no país. Isso. Né? Mas nesse momento aí, em 80, ele estava em alta, né? Estava bastante. E talvez isso que tenha dado uma certa cara, né? De preconceituosa. E eu acredito que até hoje ainda carrega um pouco desse estigma, né? Dessa geração primeira, né, que foi contaminada. Mas assim, é importante falar que a maior parcela da infecção é pelo sexo. Com certeza. Assim, é o principal vetor, né? É quase 100%. A gente não chega quase, porque no Brasil realmente o uso de heroína a gente não tem. É muito, muito pouco. E eu fiz esse pensamento aí porque tem alguns casos famosos também que se contaminaram
por conta de uma seringa contaminada, né? Mas é algo tão difícil, né? De seringa, né? Se não for usando droga, é algo muito veja difícil, assim, não? a gente sempre faz a prevenção caso, vamos dizer, tô andando na rua e aí eu pisei numa agulha. Eu não sei quem foi que usou essa agulha, eu não sei de onde veio essa agulha. Então, a princípio, a gente tem alguns serviços aqui em Recife, certo? O Correia Picanso é um dos principais, mas aí depois no final a gente também pode colocar aqui a lista de outros serviços. Então, você tem até 72 horas para fazer a prevenção de HIV. Então, é isso que algumas pessoas não têm consciência. Hoje a gente tem prevenção de HIV, que a gente chama da pré, e a gente tem a pós. Então, assim, muitas vezes até mesmo os profissionais de saúde não têm conhecimento de que existem ferramentas de prevenção. Eu não vou esperar a infecção acontecer e ter tratamento. Então, assim, se eu entro em contato, pisei numa agulha, não sei de onde veio, certo? Ou, de repente, os próprios profissionais, né? Os odontologistas, cirurgiões, qualquer profissional de saúde, assistente de trabalho, estou fazendo um HGT, a pessoa vive com HIV, me acidentei, certo? Vai chegar nessas unidades, tem até 72 horas para começar a medicação de prevenção. Você faz por 28 dias, que é a mesma, essa daqui, certo? Um comprimido de cada 28 dias, que é a mesma formulação que a gente usa para tratamento. Então, assim, antigamente, antes de 2017, existia uma outra formulação que algumas pessoas ficavam um pouco travadas, porque dava enjoo, era um pouquinho não tolerada, mas de lá para cá, certo? Essa medicação não tem basicamente efeito colateral. Se alimentando bem, falando com conhecimento de causa, já me acidentei, já utilizei. Então, assim, às vezes o pensamento da gente é tão forte de que é uma medicação para HIV, então a medicação é forte. Não, ela só é direcionada. Entende? Do mesmo jeito que outros antivirais existiram para o Covid, existiram para o herpes, então ela só é direcionada para isso. Mas há um preconceito também, não? Em relação a isso, pisei numa agulha. Ou preconceito, ou então falta de conhecimento, né? É mais falta de conhecimento. É mais. Porque eu sei, na verdade, né? Que existe isso em relação a casos de estupro. Violência sexual, que é a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Tem alguns ambulatórios dentro de hospitais que são especializados nesse acompanhamento. Aí faz uso de uma medicação específica também, acredito, pelo mesmo período, né? 28 dias a PEP. Sim, é a mesma. Pronto. O mesmo que a gente utiliza para fazer o controle pós uma violência sexual é o mesmo que você entrou em contato com qualquer objeto cortante, você vai fazer, certo? Não só objetos cortantes. Por exemplo, uma situação de rua, né? O sangue bateu no olho, numa mucosa, sangue entrou em boca. Então, a gente também faz prevenção. E pega assim? Pega. Certo? É menos comum, certo? Então a gente tem que ser bem menor, certo? Falando até assim, atividades de rua, segurança, né? Policiais. Isso. Então, assim, a gente tem, a transmissão é bem menor, até porque, assim, a forma, o sexo ali, a quantidade de carga que você tem, né? No momento ali do sexo, ela é muito maior, tá? Mas existe carga sim. Então, HIV a gente tem basicamente em sangue e ali nas secreções que estão relacionadas ao sexo, mas existe transmissão, né? Se aquela pessoa está com a carga muito ativa e o sangue vai no olho, né? Você engole, a pessoa vomita, tem esse contato com as secreções, a gente tem que ter o cuidado e faz a prevenção sim também pelos 28 dias. Não só a gente olha essa parte, mas olha a hepatite B e C também. Entendi. Então faz o acompanhamento direitinho. A diferença entre AIDS e HIV... Isso aí é uma surpresa para mim também. A HIV é o vírus, né, cuja transmissão, em sua maioria, acontece pelas relações sexuais, tanto vaginal, anal, oral, sem preservativo, né? E aí o adoecimento causado pela descoberta tardia ou pelo não tratamento adequado do vírus é o que vai causar o adoecimento do corpo, do organismo, pela redução do sistema imunológico, né, que é atacado fortemente pelo vírus, e aí a pessoa começa a ter diarreia, fraqueza, né, perda de peso, e aí entra em quadro de adoecimento, que é o que a gente chama da AIDS. A gente precisa entender muito a AIDS como uma fase, certo? A gente chama, eu gosto muito de falar fase AIDS, certo? Até porque para a gente dar a caracterização dela de uma coisa que você pode entrar, mas você também pode sair. Certo? A AIDS ela não é algo irreversível, ela é um aumento que pela imunidade está muito baixa, eu estou mais suscetível, mas se eu começo a medicação, certo? Nesse momento que a minha imunidade está baixa, a minha imunidade ela vai se recuperando.
certo? Então, ela pode voltar. Uma pessoa que, mesmo atingindo essa fase, ela começar a tomar medicação, ela volta para os níveis normais, né, ou próximos da normalidade. Então, a AIDS não é nada irreversível, certo? A AIDS, ela reverte. Mas tudo é dependente do uso da medicação. A gente já no acolhimento, né, como eu sou responsável pela vinculação e acolho os pacientes ou em abandono os novos diagnósticos, já recebemos casos em que a pessoa descobriu que era a pessoa vivendo com HIV na fase AIDS. E hoje a pessoa recuperou peso, o cabelo voltou a crescer, ela tá... É como se fosse um momento de crise, né? Isso. Exatamente. E aí que a testagem, ela se impõe, porque não há necessidade de chegar nesse momento de crise, sabe? O Brasil ainda é um país que a gente faz muito diagnóstico tardio. A gente tá num dos países, assim, em que a gente faz o diagnóstico na rabeta em pacientes jovens. Então não era para isso estar acontecendo. Se você adquiriu HIV, é para você estar descobrindo daqui a 2, 3 meses começar tratamento, porque você não vai ter nenhum prejuízo. Mas como a gente, né, retarda muito a testagem, a gente tem muito prejuízo. A gente ainda tem pacientes, apesar de serem a minoria dos casos, mas tem paciente com sarcoma de Kaposi, que são lesões na pele, as lesões arroxeadas, certo? Tem todo o estigma da tuberculose disseminadas, e a gente não havia necessidade disso acontecer, sabe? Em vários países isso não acontece. E em relação à medicação, também tem o mito do coquetel, né? Você vai tomar 15 comprimidos. Quando os pacientes chegam, né, com recém-diagnósticos, eles sempre perguntam, como é o tratamento? Eu vou tomar 10, 15, 16 comprimidos, porque lá atrás, na descoberta, houve uma fase em que era realmente um coquetel. Eram mais de 5, 10 remédios, 10 comprimidos para a pessoa tomar. E hoje, como a Débora vai mostrar, o tratamento para o HIV se resume a 2 comprimidos todos os dias. Exatamente. Porque o HIV hoje ele é entendido como uma doença crônica, assim como diabetes e hipertensão, que não tem cura, mas é possível ter o controle e conviver pacificamente com o vírus. Eu até faço uma analogia comparando a uma bala que está alojada no nosso organismo, não pode ser removida, mas a gente convive com ela ali, alojada no corpo, ela não nos ofende, não nos faz mal, e esse é o vírus HIV da forma correta tratada. É como uma bala alojada no nosso corpo, ele fica ali, não ofende, não te causa nenhum dano, e você segue a vida normalmente, tendo como aliados esses 2 comprimidos todos os dias. É isso que a gente diz para os pacientes, né? É difícil a parte do HIV do mesmo jeito que é difícil qualquer tratamento crônico, né? Eu vou tratar diabetes, eu vou estar ali dependente da medicação. Eu vou tratar hipertensão, eu vou estar dependente. Pesa muito o estigma social, mas hoje em termos de quantidade de medicação, é muito semelhante ou até menor do que muitos dos tratamentos que a gente precisa fazer, certo? E aí, quando a gente começa o uso da medicação, uma coisa que as pessoas também estão se familiarizando, né? Esse aqui é o que a gente chama de 2 em 1, tenofovir com lamivudina, e esse o dolutegra. Essa é a mesma medicação que a gente utiliza quando a gente vai fazer uma prevenção pós-exposição. Só que a diferença é que quem faz a pós-exposição vai fazer 28 dias para. Quem vive com HIV usa ela de forma contínua. Então, assim, é uma medicação tão segura que pessoas que não vivem com HIV, que estão se prevenindo, essas pessoas tomam uma medicação tão tranquila que é. Mas na prevenção pós-exposição, ele mata o vírus? Ele bloqueia, exatamente. Essas 72 horas... Impede, né, que o vírus entre na célula, porque o vírus, ele se muta, Débora me corrija aí se eu estou errada, ele engana nosso sistema de defesa e ele consegue penetrar nas células. E aí esse medicamento usado de forma preventiva, né, a prevenção combinada, ele blinda isso. Ele impede que ele entre dentro do CD4 e comece a formar as cópias. É por isso que a gente tem uma periodicidade de 72 horas. Entende? Então, assim, ele realmente, se você entrou em contato, se você recebeu, se o vírus está circulando no seu corpo, existe o tempo hábil dele não se incorporar no seu sistema e começar a infecção. É isso que a gente usa ao nosso favor hoje, sabe? E usando a medicação, né, os pacientes eles se tornam o que a gente chama não detectáveis. O que é isso? Que é um conceito, assim, muito, super importante para a prática da gente, né? A partir do momento que a gente tem o bloqueio do vírus, o paciente ele não transmite mais, certo? Então, muitas pessoas acreditam que demora demais o uso da medicação. Não, o paciente, vamos dizer, não estava sentindo nada, fez a testagem, positivou para HIV. Esse paciente já vai entrar em consultório, já vai começar o tratamento. Dali a mais ou menos 45 dias, 2 meses, o vírus já está bloqueado. Então, se ele usar a medicação pelo resto da vida, aquilo ali foi um período em que o vírus ele sequer baixou a imunidade.
Então, muitas vezes, se você fizer a testagem e a gente consegue fazer isso com muitas pessoas, não dá tempo nem do HIV mexer em nada do organismo. Isso. No caso, ele bloqueia do HIV Penetrar na célula. No entanto, o corpo não tem a capacidade de eliminar o vírus. Bem, no caso da prevenção pós, ele tem, porque aí são 72 horas da exposição, ele não incorporou. A partir do momento em que passaram as 72 horas, independente da causa, se foi sexual, foi um acidente, você não procurou assistência, o vírus ele vai incorporar no sistema imunológico. Mas a partir daí, a medicação ela consegue bloquear e deixar uma quantidade de vírus bem pequena que passa a não ser mais detectável pela máquina. Não é que você deixou de ter HIV. Mas com o bloqueio diário da medicação, ele não circula, ele fica quieto. Ele se torna aquele projétil que eu falei, que fica lá no organismo e a gente convive com ele. Vocês já receberam algum cliente, algum paciente lá que não queria fazer o tratamento porque achava que ia tomar 10 comprimidos, que ia piorar a situação? Demais. Eles às vezes têm o teste rápido, têm o resultado positivo e demoram a chegar ao serviço. Estão com medo disso. Justamente por medo de outras pessoas descobrirem, por conta da discriminação, do estigma, do preconceito, né? E por não saber como é o tratamento, como vai ser, achar que vai ter efeitos colaterais severos, que vai tomar 15, 16 comprimidos, sabe? Que vai ser julgado quando chegar lá no serviço pelos profissionais de saúde, eles têm medo desse julgamento. E a gente não está para julgar, a gente está para acolher e fazer com que ele entenda que é possível hoje a vida pós o diagnóstico de HIV e que ele adira ao tratamento da forma que ele tenha qualidade de vida. Né? A expectativa hoje de uma pessoa que faz tratamento regular e de uma pessoa que não vive com HIV é a mesma, a expectativa de vida. Caramba, é importante esclarecer essas coisas, né? Porque para mim, eu tinha todos aqueles mitos na cabeça. Todos eles, né? Coquetel, 15 comprimidos, né? É isso. Uma pessoa com HIV, você fica, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso, né? Posso chegar perto dela, né? A gente aprende, pelo menos eu aprendi isso na escola, que a transmissão se transmite por abraço, por beijo, nada disso. Não. Mas você fica com essa insegurança, né? E por ser uma doença nova relativamente, né? Isso, de 82, né, pra cá. Aí ficam essas dúvidas, né? E em relação ao preconceito, o que é que o pessoal se queixa mais lá? O preconceito... Preconceito social, né? E familiar, muitos perdem o apoio da família quando mencionam ser pessoas vivendo com HIV, justamente pela falta de conhecimento. Acham que tem que separar talher, separar prato, que não vai poder mais abraçar, porque desconhecem o vírus, né, e as suas formas de contágio. E aí a gente explica, se tiver abertura, a gente pede para trazer algum familiar, ou até mesmo parceiro ou parceira, para que eles tenham ciência de como vai ser a vida agora, que a introdução vai ser os 2 comprimidos naquela rotina, o uso de preservativo por um período, né, até que a pessoa se torne indetectável e intransmissível, né, com relação ao vírus, mas que o convívio diário é o mesmo. Inclusive as mulheres, como Débora falou, que se descobrem pessoas vivendo com HIV, elas podem engravidar pós o vírus, né, desde que faça o tratamento. A única restrição é não pode amamentar, porque pelo leite materno há transmissão, né? Mas assim, é vida normal. Quando a gente pergunta assim no consultório para os pacientes, eu acho que o interessante de trabalhar com infectologia é porque você vê como a capacidade humana é imensa de se reinventar, né, de conseguir se reinserir, porque quando você pergunta qual é o maior medo, eu perguntei, o teste está positivo, e aí você consegue nominar qual é o teu maior medo agora? E o medo, né, normalmente são das pessoas. O isolamento social. É o isolamento social, porque pode ter certeza que você, assim, na sua rede de conversa, no barzinho, sabe? Eu saio aqui em vários locais, eu que estou no consultório, então eu sei que várias pessoas ali são meus pacientes, entende? Eu sei que aquelas pessoas estão inseridas, estou no barzinho em Olinda, eu estou no Recife, eu estou no Recife Antigo, eu sei que aquelas pessoas são minhas pacientes, mas as pessoas que estão perto daquelas pessoas geralmente não sabem, entendeu? Então, assim, o que é que essas pessoas vão escutar a respeito delas mesmas, né? Toda piada sobre HIV, depois de ter um diagnóstico, se torna pessoal.
Entende? Então, muitas vezes você fala de uma forma que você não sabe, mas possivelmente o seu amigo, alguém muito próximo, é alguém. As mulheres, elas ficam muito isoladas, geralmente não conversam tanto, certo? Então, eu já altas vezes identifiquei vários pacientes e vários contextos e tenho certeza que, assim, grande parte das amizades dos meus pacientes não sabem do diagnóstico, sabe? Então, essas pessoas estão inseridas, estão tendo que escutar, assim, absurdos, né, e tentar rir ali de uma forma que, assim, em 2023 não faz sentido, sabe? A gente, infelizmente, vive num país que a educação sexual é muito precária. A gente tem uma dificuldade muito grande de introduzir o tema sexo, né, nos colégios, porque as pessoas acham que existe você está incitando, né, na verdade. A gente não introduz a educação sexual e acaba o conhecimento sendo introduzido de uma maneira completamente errada. Né? Exatamente. Exato. São comentários, assim, que precisam com relação ao tratamento. Alguns pacientes chegam em abandono, e aí a gente faz um resgate, né, e vai fazer a retenção. O medicamento é dado gratuitamente pelo SUS. Mas SUS. se for comprar? Não existe. Caramba. Existem algumas unidades dispensadoras de medicamento que a distribuição é feita exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde. Para fazer o monitoramento das pessoas que também, têm? E porque assim, existiam drogas antigas também que tinham alguns efeitos colaterais, na época do efavirenz, que assim, algumas pessoas se utilizavam desses efeitos. Então, para evitar a comercialização da droga entre as pessoas que têm a droga, agora não mais, porque a droga mudou um pouco esse perfil, a gente não tem nenhum efeito da droga sobre pesadelo, você está tendo algum tipo de alucinação, mas isso já aconteceu em épocas passadas. Utilizavam o medicamento de HIV como alucinógeno? Também, certo? Alguns efeitos do efavirenz antigamente, isso mudou, mas hoje até todos os pacientes que eles acompanham na rede privada, né, lá no consultório, a retirada da medicação é via SUS. Então, eles só vão na farmácia, pegam a medicação, mas o acompanhamento na rede privada. Inclusive, as pessoas que têm plano de saúde precisam se dirigir à unidade de distribuição de medicamento do SUS para retirar o medicamento. A gente sabe que a medicação ser dada pelo SUS e você tem um certo acolhimento pelo Sistema Único de Saúde, né? Uhum. Mas, assim, há alguma proteção para as pessoas com HIV? Tipo... proteção de preconceito? Perguntar no trabalho. Existem leis. Existem algumas legislações? Existem leis. A respeito disso? Existe, sim. Existe uma que é a 12.094 de 2018. Isso é total de ano. Tem uma bem recente também, agora de janeiro de 2022, bem fresquinha, eu não me lembro o número exatamente, mas fala da proibição, né, da segregação, da revelação do sigilo do diagnóstico, né, da obrigatoriedade pelos profissionais de saúde, pelas unidades de tratamento e por qualquer outro indivíduo que tenha ciência do diagnóstico de revelá-lo, né, sob pena de reclusão, ser punido com reclusão de 1 a 4 meses e pagamento de multa também. É proibido. E assim, até a demissão arbitrária, a pessoa vivendo com HIV ela é protegida também da demissão arbitrária. Existe um artigo na legislação trabalhista que protege, né, o trabalhador, e se ele for uma pessoa vivendo com HIV e achar que a sua demissão se deu em virtude desse diagnóstico, ele pode entrar na justiça, pleitear uma reintegração ou indenização, e o ônus da prova, no caso, quem tem que provar que o motivo da demissão não foi o HIV, é o empregador. Mas a grande proteção é o sigilo e o acesso. Também os profissionais e os locais de tratamento que impedem, que dificultam o tratamento daquela pessoa com HIV podem ser punidas também. Entendi. Vocês atendem quantas pessoas na ONG? Tem ideia de quanto? Na minha unidade, que fica no município de Jaboatão, na unidade na qual eu trabalho, nós temos 2.773 cadastrados. Acredito que ativos mesmo em tratamento, cerca de 1.800, 1.900. Caramba, o pessoal deixa o tratamento mesmo.
É porque, assim, esse é o montante total, 2.700 e pouco. Muitos foram transferidos para outro estado, muitos foram transferidos, entendi. muitos já faleceram. Fica o cadastro, mas... Isso, fica o cadastro. E aí, os ativos que realmente fazem o tratamento, que estão em acompanhamento, monitoramento lá, tem cerca de 1.800, 1.900. Já falou aqui que o vírus ele é democrático, né? Pode qualquer pessoa pegar. Bastante. Mas existe uma faixa etária de maior contaminação. Os jovens, Com né? certeza. Tem um perfil de maior contaminação. Tem, acho que A faixa 17 a 29 anos, A mais gente ou menos, chegando, né? entre 20 e 35 anos, realmente é o maior quantitativo de casos. Eu trabalho no SAI de Recife, que é no Gouveia, a gente está lá, foi 2021 para cá, a gente abriu na pandemia. Então, assim, um tempo depois do início da pandemia, que, assim, as pessoas ficaram reclusas, mas também tinha essa coisa da atividade sexual muito velada, então a gente teve muito diagnóstico depois da pandemia, e lá, acho que 2021 até agora, comecinho de 2023, a gente já tem mais de 1.000 vinculados. Então, assim, são diagnósticos que aconteceram nesses últimos 2 anos, entende? Mas essa é uma unidade de Recife, entende? É um ponto específico. Então, se você imagina, é 1.000 dali, com 2.000 de Jaboatão, certo? Com 13.000 do Correio Picanço, certo? Com mais de 13.000, com os do Oswaldo Cruz, com os do HC, com os do Lessa e com os do Otávio. Então, assim, o quantitativo de casos novos, ele é, assim, absurdo, de casos vinculados e novos, né? Se você pegar aqui, vamos supor que tenha 20.000, né? E que 10.000 esteja nesse perfil aí de 17 a 25, sexualmente ativo, sem saber que está com vírus, sem saber. Então tem uma taxa de transmissão enorme, né? Tem. Então é importante, pessoal, se fez sexo desprotegido, tem alguma suspeita, faz o exame periódico. Isso. Não é isso, doutor? E a gente coloca também a possibilidade da PrEP, né? Isso. Que assim, é algo que nem... Da PrEP, é a prevenção pré, que é essa outra medicação aqui, certo? É utilizada antes de se expor ao vírus. Da exposição. Existe até a PrEP festa, que aí quando as pessoas vão para rave, para carnaval, que se previnem, fazem uso do medicamento antes porque vão transar e não vão usar preservativo. Ou pode acontecer de não usarem preservativo. E aí eles previamente já estão se protegendo para que não sejam infectados com vírus. Parece tudo muita novidade, né? Mas isso aí já está acontecendo, né? Há alguns anos. Não se culpe, certo? Se você imaginar, tem profissionais de saúde, certo? Tem médicos que não sabem da existência de prevenção para HIV. Então, assim, a gente tá muito nessa bandeira nesses últimos anos, porque, assim, se você tem um modo de prevenir, não é que a gente incentive o sexo sem preservativo, a gente sempre vai incentivar o sexo com preservativo também, porque a gente tem as outras infecções sexualmente transmissíveis, sífilis, gonorreia, todas as outras. Hepatites. Era a próxima pergunta. A próxima pergunta. Ela é uma medicação que ela é direcionada para HIV. Lá fora já se utilizam algumas outras medicações que fazem prevenção dessas outras ISTs que são bacterianas. Então lá fora já tem prevenção para sífilis, que é a doxiciclina, certo? Então tem algumas que devem estar chegando aí um pouco ao longo dos próximos anos. Mas a de HIV a gente já tem aqui. E é uma medicação que você pode fazer ela de 2 formas. Ou de forma contínua, então se eu tenho uma atividade sexual 2 vezes por semana, a gente já indica fazer de forma contínua, ou de forma pontual também, que é o que a gente chama de PrEP sob demanda. Eu sei que eu vou ter uma exposição tal dia, certo? Então, assim, é uma decisão muito do adulto. A gente, enquanto profissional de saúde, a gente pode dizer 1000 vezes para usar o preservativo, mas por N motivos, se aquela pessoa não for utilizar, a gente quer dar essa alternativa, entende? Então, assim, é uma coisa que as pessoas muitas vezes falam, mas está estimulando as pessoas a transarem sem preservativo. Gente, as pessoas... Não, elas transam sem preservativo, certo? Por vários motivos. E assim, que também não cabe a gente julgar. Então, tem pessoas que foram casadas, passaram períodos longos em relacionamento, se acostumaram a ter uma atividade sexual sem preservativo, tem dificuldade. Tem alergia ao látex. Tem alergia ao látex. Apesar de ter também preservativo, né, para quem tem alergia. Né? Mas cada pessoa vai estar num determinado contexto, entende? Que assim, não cabe a gente julgar. Cabe a gente realmente dar todas as ferramentas que a gente tem disponível para que essa pessoa se previna. Se ela vai fazer o sexo sem o preservativo, que tome a prevenção junto, certo? Então, assim, se ela vai fazer de forma pontual, ela toma 2 comprimidos, 2 a 24 horas antes da relação, depois da primeira tomada, 24 horas depois toma outro, 24 depois toma outro. Preveniu aquela relação que ela teve, entende? Então, assim, como que eu não vou dizer para os jovens que isso existe,
Entendeu? Como que a gente não vai expor isso dessa forma? Se isso não existia, passou a existir, a gente pode evitar que pontualmente, certo, vai para uma sauna, vai para algum outro local que a exposição é maior, toma medicação, certo? Vai protegido, não se expõe, sabe? Entendi. Qual o efeito dessa medicação? Absolutamente nada. Nada. Certo? É uma medicação que você toma a mesma coisa, sempre com o estômago cheio. Você imaginar, você pode realmente, se passar muito tempo sem se alimentar com qualquer outra medicação que a gente coloque dentro, vai machucar o estômago. Né? Machuca um pouquinho, pode dar um pouquinho de náusea, dor de cabeça, as fezes um pouquinho pastosas e só. Certo? Quem faz de forma contínua, a gente monitora a vitamina D a cada 6 meses, dá uma olhadinha, mas não interage com bebida alcoólica. Inclusive, a própria medicação de HIV é uma coisa que, quando o pessoal chega assim, 2 perguntas do ser humano. Quando que eu vou poder transar de novo e se eu posso beber e continuar minha vida social? Então, assim, pode, tá certo? A medicação, tanto a medicação do HIV quanto a PrEP, elas não interagem com bebida alcoólica. A ideia hoje é que a pessoa tenha qualidade de vida e qualidade de vida social do mesmo jeitinho que era antes, certo? Tem um sexo seguro de qualidade com a mesma sensação que ela tinha antes. Ele não vai precisar estar a vida inteira. Então, assim, isso vai depender. Se tá na forma, né, é um casal, se a relação é fechada, se a relação é livre, isso tudo a gente vai organizando os riscos, né, a nível de consultório, mas para onde for, a gente vai ter ferramentas, opções para a vida de cada um. Cabe a gente, enquanto profissionais de saúde, dar as opções, orientar, repassar a informação, e aí a pessoa vai ter a responsabilidade, a autonomia, o autocuidado de escolher aquilo que vai ser mais viável para ela, né? Ela tem a opção de escolha, mas seria muita irresponsabilidade da nossa parte não expor e não repassar a informação. É porque o intuito é evitar novas contaminações, não é isso? Isso. Exatamente. E é possível hoje em dia, né? E existem, como vocês estão vendo aqui, várias formas. Aí, por mais que alguém possa achar errado ou não, é uma maneira de evitar mais um contaminado, né? Isso. E que contamine outros, né? Exatamente. Vocês têm alguma estatística ou dado de quantidade de pessoas infectadas em Pernambuco? Não, né? Não, a gente tem, eu já li alguma coisa da Organização Mundial de Saúde, que até 2025 é uma perspectiva que todo lar vai ter uma pessoa vivendo com HIV. Que estatística crescente. Difícil, né? Estatística difícil. É crescente. E assim, é difícil e assim, ele deve ter feito o cálculo pelo número de lares, né? Isso. Mas aí rebate tem a ver com tudo aquilo que a gente falou, né? A falta de informação e que culturalmente o sexo masculino e os homens, eles não vão em busca de cuidados com a saúde, porque são os provedores, né? E as mulheres se cuidam muito mais. Eu gosto de ir mais, tá? Pois eu mesmo bastante que eu não vou. É algo que a gente estimula também em relação a tudo, entendeu? Aos profissionais do sexo, aos parceiros que também vivem com alguém que tem HIV, certo? Então, assim, você está numa relação com alguém que vive com HIV, a gente estimula que use, certo? Para que o parceiro também não adquira. Então, tem várias situações, certo? Realmente, os profissionais do sexo que trabalham com isso, a gente dissemina, tenta fazer o uso, que é exatamente como a gente diz, é a realidade do jeito que ela é, certo? Então, se houve regulamentação da profissão, a gente realmente estimula que seja protegido, certo? Então, a gente tem um serviço, que é o serviço do Lessa de Andrade, que abarca muito essa demanda, sabe? A ideia é, no futuro, a gente começar a trabalhar também com ambulatórios de madrugada, porque muitas pessoas, né, que trabalham de madrugada, muitas vezes não têm acesso aos serviços de manhã e à tarde. Trocam o dia pela noite, Trocam o dia pela noite, e às vezes todas as ferramentas de saúde só estão disponíveis durante o dia. Aí então, deixa de fazer o tratamento muitas vezes, né? Exato. É isso. Então, existem várias possibilidades. Verdade. Eu tô aqui. Tá. Ixi, o meu assim. Tá meio aéreo. Que mundo é esse que eu não fazia ideia, conhecia. Onde eu estava, né? Onde é que eu estava, né? Onde eu estava. Mas eu conversando com muitos amigos mesmo, assim, porque a gente tá trazendo aqui uma postura mais profissional, mas a gente tá ali nas rodas de amigos. Então, assim, quando eu comecei a falar um pouco sobre isso, sabe, assim, a PrEP, primeiro, as pessoas não conhecem, pessoas de minha idade, certo? Seus 30 anos. As pessoas não conhecem, muitos dos meus amigos, assim, nunca ouviram falar. É como eu tenho a sensação que, tipo, eu conheço isso porque eu trabalho com isso. Eu não conheço isso porque isso é uma informação que ela é dada.
entendeu? E aí eu percebi que os profissionais de saúde também não sabem. Quando o paciente faz, eu estou fazendo uso de PrEP, que medicação é essa? Prevenção de HIV, como assim? Sabe? Então, assim, fora que você entenda a PrEP como sendo indicada para toda pessoa solteira, certo? A pessoa solteira que disser para mim e tem 100% das suas relações seguras, 100%, que ela atinge 100%, né? Eu vou ficar aqui, eu vou acreditar na palavra dela, mas vai ser bem difícil. Porque exatamente, a gente às vezes faz essas exceções e é nessa exceção que a coisa pode acontecer. Entendeu? Ah, porque fulaninha é bonitinha, nananã, certo? Ah, porque fulaninha também, não, certo? E você não sabe, não é beleza, como entendeu? a gente já falou, não existe característica do vírus HIV. Por isso que não se denomina mais doença, porque não existe característica. A pessoa fica normal, como qualquer outra, fazendo o uso correto do tratamento e controlando o vírus dentro do organismo. É uma autoavaliação. Isso. Eu acho que cada pessoa faz, assim, se precisa ou não precisa, sabe? Não cabe a gente estar perguntando, porque, assim, tem pessoas que realmente não têm o hábito de usar o preservativo, não gosta de usar o preservativo, não vai usar o preservativo, sabe? E aí tá tudo bem escutar dessas pessoas e dizer assim, não, vá pra cá, certo? Os riscos que você tá tomando são esses aqui não estão cobertos, mas esse aqui tá coberto, sabe? O que muitas pessoas têm dificuldade de entender é que, independente do que eu falo, do que a Ana fala, são todas pessoas adultas que já são formadas e elas vão tomar uma atitude X ou Y, independente muitas vezes. Entende? Então, assim, a PrEP é muito autoavaliação. Se você achar que cabe para você, se você achar que tá ali tendo umas relações sem preservativo, que tá se expondo aqui ou ali, vale a pena. Vamos falar com o infectologista, sabe? Usa seu plano. Tem vários infectologistas que fazem o mesmo jeito que o tratamento. A gente faz o acompanhamento e pega no SUS. Mesma coisa para prevenção faz o acompanhamento, pega no SUS. De graça a medicação. E uma coisa que a gente frisa muito no acolhimento é não há que se falar em culpa. A gente fala em corresponsabilidade, porque o sexo, né, em sua maioria, se dá entre duas pessoas. E aí é 50% é responsabilidade sua, 50% do outro, que muitas vezes também não sabe que tem o vírus. Então, se vocês dois consentiram fazer o sexo sem preservativo, os dois são corresponsáveis naquele ato, caso surja alguma infecção, HIV, sífilis, hepatite. A gente só pode falar em culpa quando é estupro, porque foi algo não consentido, você não queria estar ali nem estar fazendo o sexo. Mas quando é consentido, não é que se fala em culpa, é corresponsabilidade, porque são adultos que fizeram escolhas, e toda escolha vai ter uma consequência. Então, eu estou aqui bombardeado de informação nova que eu não conhecia. Se quiser, a gente volta para falar mais. Faz essa sequência. Então, teoricamente, a situação do HIV está controlada. Por quê? Se você descobre que tem, fazendo seus exames periódicos, que é de graça pelo SUS. Também. Você não transmite a partir de um certo momento. É. Ou se você não tem e não quer usar preservativo por algum motivo seu, você tem a PrEP. Se você não é pessoa vivendo com HIV e vai se expor a uma relação, você tem as opções, se não quiser usar preservativo. Certo, vamos passar o endereço, né? Vamos passar o endereço das clínicas. Os locais de testagem, né? Também a HF, ela também tem a clínica do homem, que fica ali na Boa Vista. Não sei se vocês já ouviram falar. Nunca ouvi falar. Clínica do homem. Clínica a gente tá do falando homem. Que o homem não vai pro médico dar ninguém. E lá justamente tem um horário estendido para objetivando atender esse público masculino. Ele funciona de 1 às 9. 1 da tarde às 9 da noite. Que aí, teoricamente, o homem largaria às 5, 6 horas da tarde e tem condições de ir se tratar, fazer um teste, né? Lá tem infectologista, tem enfermeiro. Mas a clínica do homem, ela é baseada na saúde masculina? Isso. E é SUS também, que é, né, coordenada pela HF, a ONG na qual a gente trabalha. Mais uma coisa que eu nunca tinha visto. Isso. Que eu não sabia que existia. Tem um atendimento também para o público trans, certo? Então, pegam os dois públicos. Os dois públicos, Isso. certo. A sua unidade é onde? Jaboatão. A gente tem o acompanhamento dos moradores de Jaboatão, né, para fazer o tratamento, um serviço de atendimento especializado, né, dentro de uma unidade lá em Jaboatão.
E também temos o CTA dentro dessa unidade, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. É demanda espontânea. Você pode fazer o teste às segundas, quartas, quintas e sextas. De 9 da manhã até mais ou menos 14h30, todos os dias faz teste lá, teste rápido. Exceto as terças. É isso. Na Clínica do Homem também faz a testagem, né? Isso. Eu trabalho no SAI, no Gouveia, que fica ali na Boa Vista. Então, as testagens também acontecem de segunda a quinta, certo? E trabalho meus outros vínculos, né? Vínculo particular, se precisar também, é no empresarial, Casa Grande Rosa e Silva, ali 503, que a gente faz a PrEP também, todo o acompanhamento por lá. Certo. Vocês divulgam os trabalhos de vocês nas redes sociais com... Sim. O meu é @Ancla Infectologia. Né? A gente tem também no Instagram da HF. Eu vou ver o Instagram, é HF que é Brasil. HF Brasil, certo? E aí, assim, tem informação de qualidade, é um local, né, pra gente estar podendo ver tudo isso novo. Né? Olha, pessoal, para não ser bombardeado de informação feita, eu fui aqui, acompanha, vai pegando todo dia um pouquinho. E o meu é @Aninha_LOS2504, o meu Instagram. Tá certo. Muito obrigado por terem vindo aqui, esclarecido vários pontos. Dado uma nova perspectiva, né? Talvez alguém que tenha assistido tenha feito um teste positivo. Isso. E tenha que saber como se portar, né? Onde ir, o que procurar. Muitas vezes você fica perdido, né? Por não ter o conhecimento. E por Saber medo que pode, também. por medo, saber que pode ter uma vida normal, tomando as medicações e que pode não ter o vírus com a PrEP. Exatamente. Eu que agradeço, né, a oportunidade, fico muito feliz de estar aqui com Débora. Nós trabalhamos juntas lá em Jaboatão, hoje a gente está na mesma ONG, mas em locais separados. Mas assim, eu fico muito feliz, porque eu sabia que ia ser uma conversa descontraída e a gente poderia multiplicar essa informação, né, para que as pessoas tenham acesso e conhecimento. Tá certo. Muito obrigado, doutora Débora. Eu agradeço muito. Obrigada. O podcast é de vocês, quando quiserem vir, trazer novas informações pra gente. Pode vir, eu nem abrir a porta. E assim, a gente sabe que é um tema, né, denso, que era um receio nosso, mas foi importante a gente conversar, importante a gente ir realmente tirando esse peso. Não é pesado conversar sobre HIV, não é pesado viver com HIV, não é pesado, sabe, você ter um amigo que vive com HIV. Eu espero que, assim, principalmente os amigos, as pessoas do entorno, né, assistam isso para que as pessoas que vivem com HIV se sintam cada vez mais confortáveis, né, de ter a sua rede de apoio, não ficarem sozinhas, né? Exatamente. Isso depende muito da gente estar com esse compromisso, de abrir a cabeça, a gente estar com esse compromisso, porque a gente não precisa viver a vida toda, né, com essa mentalidade. Mas isso, por exemplo, eu converso com pessoas de 80 anos que têm uma mentalidade incrível, pessoas de 25 com uma mentalidade pequena. Então, assim, a gente conseguir abrir a cabeça é decisão nossa, né? E eu espero que a gente ajude, que outras pessoas decidam. Acho que quanto mais a gente fala do HIV, mais ele vai ficando menos pesado. Vai enfraquecendo. Vai quebrando esse tabu, desse mito aí, assim, o HIV, se perceber, se descobrir pessoa vivendo com HIV, não é sentença de morte. Tá certo. Muito obrigado, meninas. Catita, vamos encerrar mais um programa. Se acompanhou até aqui, se gostou do conteúdo, curte, comenta, compartilha, nos acompanha nas redes sociais. A gente tá encerrando mais um Chama no Pod. Chama, Catita!